Ó, pessoal, estamos iniciando a cabeça. Fiz o círculo mágico e coloquei 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha, puxar uma laçada e fazer o primeiro ponto da segunda carreira. E vou colocar o marcador para que eu saiba que aqui iniciou a segunda carreira. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Essa carreira será toda de aumento. Serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu tiro o marcador, vou fazer meu primeiro ponto e volto o marcador. Venho no próximo ponto, faço um aumento. A sequência desta carreira será um ponto baixo e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Ao todo, ficamos com 18 pontos. A quarta carreira, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos e o próximo será o aumento. Finalizei a quarta carreira, ficamos com 24 pontos baixos. A quinta carreira eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos, o próximo será o aumento. Trabalhei 3 pontos baixos e um aumento, fiquei com 30 pontos baixos na quinta carreira. A sexta carreira, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 4 pontos baixos e um aumento. Trabalhei a carreira número 6, tensiona o fio do círculo mágico e já faz o nozinho para ficar arrematado. E a carreira número 7, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, só vou repetir essa mesma quantidade de pontos, certo? Então, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 36 pontos baixos. A carreira número 8, eu também vou fazer ponto sobre ponto, só que eu vou ter um detalhe. Eu tiro o marcador e venho no meio do ponto baixo. Eu vou fazer carreira centrada e volto o marcador para o lugar. Ponto centrado é porque você vai pegar bem no meio do ponto baixo. Vou aproximar para você entender. Normalmente, a gente pega aqui, ó, entre um ponto e o outro, ó, para fazer o ponto baixo. Agora não, nós vamos pegar bem no meio do ponto baixo para trabalhar esta carreira. E vou trabalhar ponto sobre ponto, pegando bem no meio do ponto baixo. Será uma carreira centrada, tá vendo? E desta forma, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Trabalhei a carreira número 8, ó, de forma centrada, continuamos com os 36 pontos baixos. A carreira número 9, eu começo fazendo o primeiro ponto, também de forma centrada. Agora em diante, vamos trabalhar desta forma, pegando sempre no meio do ponto baixo, certo? E volto o marcador para o lugar. Eu vou fazer um total de 7 pontos baixos. O oitavo, eu vou puxar a linha, deixar pela metade e vou pegar o marrom mais escuro para fechar esse ponto. Fechando esse ponto, eu vou fazer um ponto baixo,
também pegando de forma centrada. Com esse fio mais escuro, certo? E no segundo ponto, eu vou fazer pela metade e fechar com bege mais claro. Ficou desta forma, foram apenas 2 pontinhos com esse tom marrom. Agora eu continuo trabalhando com bege, pegando centrado nos pontos, conduzindo o fio por baixo dos pontos. Ó, eu vou conduzindo o fio aqui por baixo e vou fazer um total de 5 pontos. Aqui eu já fiz 2, 3, 4. O quinto, eu vou puxar a laçada e vou fechar com fio marrom, certo? Então, o quinto ponto eu fechei com fio marrom. Vou fazer 2 pontos, ó, o primeiro, agora o segundo. O segundo eu puxo pela metade e fecho com fio bege. Agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, ficamos com esses 2 pontos marrons e esses 2 pontos aqui, certo? Agora é só ir conduzindo o fio por baixo dos pontos e trabalhando a carreira simples. Um ponto baixo para cada pontinho de base. E sempre de forma centrada. Não mudou a quantidade de pontos, continuamos com 36 pontos. Ó, pessoal, finalizei a carreira. Aqui no final eu fiz 19 pontos baixos, né, centrados, e ficamos com 36 pontos. E a carreira número 10, nós vamos iniciar com 7 pontos baixos. E aí, aqui eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No número 7, eu vou puxar e trocar de fio. E fechar ele com um fio marrom, certo? Que aí agora eu vou trabalhar com esse fio marrom. E vou conduzir o bege aqui por baixo. Então, eu venho no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto marrom, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. O quarto ponto, eu vou fazer pela metade e fechar com fio bege. E vou trabalhar com esse fio bege 3 pontos. 1, 2, 3. O terceiro, eu só puxo a laçada e fecho com fio marrom. Então, ficou desta forma, ó. Fiz 3 pontos, agora eu vou fazer 4 pontos baixos com esse fio marrom. O quarto, eu vou fazer pela metade e fechar com o fio bege. Ó, esse aqui é o quarto e fecho com o fio bege. Ficou desta forma. Agora eu só vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada pontinho de base restante, continuando com os 36 pontos baixos. E ficou desta forma, ó. Finalizei a carreira número 10, agora eu já comecei a carreira número 11. Aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto eu vou fechar com fio marrom escuro. E venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Eu vou fazer 5 pontos. No quinto que eu troco de fio. Aqui é o segundo. Terceiro ponto. O quarto. No meu quinto ponto, eu faço pela metade e fecho com fio bege. E vou trabalhar 3 pontos baixos. O terceiro, eu troco de fio. Ó, aqui é o segundo ponto. Agora, eu vou fazer o terceiro pela metade e fecho com o fio marrom.
Então, o terceiro eu fechei com fio marrom e trabalho 5 pontos. No quinto, eu vou trocar novamente. 2, 3, 4. No quinto, eu puxo pela metade e fecho com fio bege. Agora, eu só vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante, continuando com os 36 pontos baixos. Ficou desta forma. Ó, pessoal, iniciei a carreira 12, eu fiz 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, o sexto eu fiz pela metade e vou fechar com o fio marrom. Vou puxar aqui um pouquinho o fio, porque ficou maior, aí eu puxo assim, que aí o ponto fica do tamanho dos outros. Agora eu vou fazer 5 pontos. O quinto ponto eu vou fechar com fio bege. O quinto ponto eu faço pela metade e vou fechar com bege. E vou fazer 3 pontos baixos. O terceiro eu fecho com marrom. Então, aqui é o meu primeiro. O segundo. O terceiro faço pela metade e vou fechar com fio marrom. E vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho marrom, que serão 5 pontos no total. O quinto eu fecho com bege. Aqui é o meu último ponto, é o ponto de número 5, então eu vou fechar com fio bege. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Certo? Então, ficou desta forma a carreira número 12. Ó, pessoal, vou começar a gravar dessa forma, porque aqui começou a chover e o tempo fechou bastante, né? Ficou bem escuro. Eu não consigo gravar muito tempo com a luz, porque a bateria acaba rápido. Mas eu vou tentar aqui mostrar o máximo que eu conseguir pra gente finalizar a cabeça, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a carreira número 13. Eu vou fazer um total de 7 pontos baixos. Lembrando que eu vou continuar trabalhando com esses pontos centrados e estou conduzindo o fio marrom por baixo. O de número 7, eu vou fazer ele pela metade e vou fechar com o fio marrom. Tensiono um pouquinho o fio bege, ó, ficou do mesmo tamanho dos outros pontos e trabalho os pontinhos marrom agora. Eu vou fazer 4 pontos. No quarto, nós vamos fechar com o fio bege. Ó, aqui é o quarto ponto, eu puxo a linha e fecho com o fio bege, certo? Dessa forma. Eu vou inserir a agulha aqui e vou puxar e vou fazer meio ponto com ele. E agora nós vamos inserir o branco. Então, eu vou pegar aqui o fio branco. Vou pôr ele de cá. E com o fio branco, nós vamos iniciar a próxima tonalidade. E vou fechar esse ponto com o fio branco.
Venho no próximo ponto bege, vou puxar uma laçada desse fio branco, desta forma, e vou fechar com bege. E vou largar esse fio solto, tá? Vou conduzir só o marrom e o bege. Então, vou separar o branco pra cá, ó, dessa forma, e puxo o marrom e o bege pro lado de cá. Então, agora eu vou fechar esse fio branco com o fio cor de pele bege. Desta forma. Vou dar uma tensionada no ponto, para o ponto ficar do tamanho dos outros. Venho no próximo tom bege, puxo a laçada e vou fechar com o fio marrom. Venho aqui, vou trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, eu vou puxar a laçada e vou fechar com o bege. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base com esse tom bege. Eu vou conduzir aqui o fio marrom por alguns pontinhos. Então, aqui eu vou conduzir ele ainda. Na próxima carreira ainda vamos trabalhar com esse fio marrom. Então, eu vou só finalizar a carreira da mesma forma que a gente vem feito. Ó, ficou desta forma essa carreira. Ó, pessoal, finalizei a carreira número 13. Aqui, ó, foram 18 pontos baixos nessa cor bege para finalizar a carreira, tá bom? A carreira número 14, eu vou fazer agora 8 pontos baixos. Então, faço meu primeiro ponto e já coloco o marcador. Pessoal, deixa seu like e um comentário. Se você faz os meus passo a passos aí, deixa em todos eles. Eu preciso dividir os vídeos, porque senão eu não consigo enviar para o YouTube. Se ficar muito longo, eu não consigo editar e enviar. Eu ainda não tenho aqueles aparelhos, né, que tem capacidade, né, para vídeos longos. Então, se você puder ajudar aí, deixando o like e um comentário em cada um dos vídeos, isso vai estar me ajudando, eu vou estar melhorando o canal e, consequentemente, no futuro, conseguindo também materiais aí de melhor qualidade para estar gravando, né, as videoaulas para vocês. Desde já eu quero agradecer a sua companhia, tá bom? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui o meu oitavo, eu vou puxar o fio, mas vou fechar com o marrom. E vou fazer ó, tá vendo que o ponto ficou grande? Aí eu dou uma tensionada no fio, fica do mesmo tamanho dos outros. Eu vou fazer 2 pontos com o fio marrom. Ó, fiz um. O próximo eu vou fechar com bege. O segundo ponto eu fecho com o fio bege. Uma tensionada. Vou fechar agora, eu vou puxar agora meio ponto com o fio bege e vou fechar com a linha branca. Só tive um pontinho bege aqui, ó. Eu vou fazer com esse fio branco 3 aumentos sequentes. Então, eu venho no próximo ponto e já faço um aumento. Estou conduzindo os fios por baixo. Venho em cima do pontinho branco, vou fazer o segundo aumento. Aqui nem precisa conduzir, porque são só os 3 aumentos, né? Ó.
segundo aumento. O próximo eu vou fazer um aumento, esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, que é o aumento, eu puxo a laçada e vou fechar com o fio bege. Ó, o último ponto ficou grande, aí eu tensiono o fio branco para ficar do mesmo tamanho dos outros e vou fazer apenas meio ponto com o fio bege, dessa forma, e fecho com marrom. Então, ficou dessa forma aqui a parte central. Agora, eu vou fazer 2 pontos com o fio marrom. Ó, o segundo eu fecho com o bege. Tá vendo? Ficou desta forma. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira com esse fio bege. Agora, eu posso cortar o fio marrom. Nós não vamos trabalhar com ele mais. Cortou, pode tirar. Não precisa conduzir aqui por baixo dos pontos mais, certo? Só vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Aí, você vem por dentro e pode fazer os nozinhos nesses fios que a gente foi deixando, né? O fio do começo do branco, esse fio aqui, tá? Todos os fios aqui que você não fez o arremate, você pode fazer. Do círculo mágico, se você não arrematou, você pode fazer o nozinho e deixa tudo pra dentro, que depois o enchimento aqui vai esconder todos. E vai ficando desta forma o nosso trabalho. Ó, pessoal, terminei então aqui a carreira número 14, eu fiz 19 pontos baixos. E nessa carreira, devido aos 3 aumentos, nós ficamos com 39 pontos baixos. A carreira número 15 eu já iniciei e vou fazer um total de 11 pontos baixos. O número 11 eu vou trocar de fio. Então, feito os 10 pontos, aqui será, em cima desse bege aqui, será o de número 11. Aí, eu vou fechar com fio branco. Fechando com o fio branco, agora eu vou trabalhar 6 aumentos sequentes. Eu venho nesse primeiro ponto e já começo a fazer meus aumentos. Preste atenção para não pular nenhum ponto. Ó, meu primeiro aumento. O segundo aumento. O terceiro. Aqui eu pulei um pontinho, ó, já fiz errado. Vou voltar. Os pontos ficam muito junto, acaba que a gente quase não vê. Aqui tem um ponto, ó, onde eu pulei, porque são pontos com aumento, né? Então, eles ficam bem juntinho. Fiz o primeiro aumento, agora aqui o segundo. O terceiro. O quarto aumento. O quinto aumento. Peguei errado aqui. E agora, o último aumento desta carreira, eu faço um ponto baixo, o próximo, que é o aumento, eu fecho com a linha bege, certo? Então, fiz 6 aumentos sequentes. Agora, eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante,
conduzindo o fio branco por baixo dos pontos. E essa carreira ficou desta forma, ó, os aumentos aqui. Agora é só finalizar a carreira. Ó, pessoal, finalizei a carreira 15 e ficamos com 45 pontos baixos. A carreira 16, nós vamos continuar com essa mesma quantidade de pontos. Eu vou apenas trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, repetindo a sequência de pontos. Eu vou fazer aqui 11 pontos. Lá de número 11 eu troco de fio. Aqui será o de número 11, aí eu fecho com o fio branco e vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho aqui, certo? Então, eu tenho que prestar atenção para não pular nenhum ponto, porque nós fizemos os aumentos e os pontos ficaram bem justos, tá? Então, vamos trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base. Para você ter certeza se tá certo, é só você conferir se tem 12 pontos, tá? Aqui será o meu último ponto branco, então eu vou fechar com a linha bege. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo. Para cada ponto de base, vamos ficar no total com 45 pontos, porque não tivemos aumento, só fizemos uma carreira simples. Agora eu vou trabalhar mais 4 carreiras idênticas a essa, só repetindo a quantidade de pontos, tendo atenção aqui no meu último ponto bege, eu troco pela linha branca, né? Eu fecho com a linha branca, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base nesse fio branco. No último branco, eu fecho com a linha bege e finalizo a carreira. Então, serão 4 carreiras idênticas a essa carreira número 16. Ó, pessoal, trabalhei então minhas carreiras de ponto sobre ponto. Após o aumento aqui, ó, que nós tivemos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Então, no total, eu estou com 20 carreiras feitas. E ficou desta forma. Agora, eu vou cortar o fio branco. Eu não vou precisar trabalhar com ele mais, então eu posso cortar. Como eu já passei ele por baixo dos pontos bege, eu não vou nem precisar arrematar, porque ele tá aqui por baixo, ó. Ele não corre o risco de desmanchar. Eu posso continuar agora trabalhando normal com esse fio bege. Não preciso mais esconder nenhum fio por baixo dos pontos. E venho exatamente aonde está o marcador, tá vendo? Entre um ponto e o outro e começo a trabalhar normal.
que agora as diminuições ficam mais fáceis trabalhando normal nos pontos. Então, ó, fiz o meu primeiro ponto e já coloco o marcador. E venho no próximo e vou fazer um ponto baixo. A sequência desta carreira serão 3 pontos baixos, o próximo será a diminuição. Ó, desta forma. Então, já fiz uma diminuição. Aí, eu continuo. 1, 2, 3. Agora, eu faço uma diminuição. Eu sigo essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos. Uma diminuição. Então, finalizei a carreira 21, ficamos com 37 pontos baixos. A carreira 22, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira 22, ao todo ficamos com 28 pontos baixos. A carreira número 23, eu vou repetir a mesma sequência. Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos, o próximo, a diminuição. Ó, pessoal, finalizei a carreira número 23, fiquei com 21 pontos. A carreira 24, eu vou fazer apenas uma diminuição. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Você pode fazer a diminuição onde você preferir, mas eu vou fazer aqui, ó, na parte da frente. Então, eu vou fazer... Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu faço a diminuição. Agora, é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, nós vamos ficar com 20 pontos baixos, que é a mesma quantidade que deixamos lá no corpo. Lá no pescocinho, né? Nós fizemos o corpinho e deixamos 20 pontos baixos no pescoço. Então, vamos deixar aqui na cabeça também esses 20 pontos baixos. Eu vou cortar o fio do tamanho que dá pra gente costurar, né? Depois, eu vou puxar aqui e você pode arrematar da forma que eu já venho te mostrando. Você passa o fio onde estava o marcador, vem dentro da laçada onde o fio está saindo e faz um nozinho que já vai ficar arrematado esse fio, certo? Que aí depois é só fazer a costura no corpo. Mas antes, eu deixo sempre para fazer a costura depois que eu fizer todos os bordados do rosto, tá? Então, eu vou colocar enchimento para moldar esse rostinho, mas já dá para ver que ficou bem bonitinho o nosso trabalho. Deixa um comentário aí se você tá gostando, se tá conseguindo acompanhar, tá bom?